Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindo no canal e hoje eu vou falar sobre história em quadrinhos, né? Vou falar do Watchmen, que eu acabei de ler nesta manhã de sábado. Então, na altura dos meus 47 anos, quase 48, eu acabei de ler Watchmen, do Alan Moore. Alan Moore que dispensa apresentações, né? Ele que escreveu V de Vingança, escreveu Da Morte, que trata do Jack Stripador, né? Quem teria sido esse Jack Stripador? Então ele recria o ambiente vitoriano do século XIX. Também li este ano, muito interessante. V de Vingança acho que eu li há uns 2 anos. Se não me falha a memória, foi na época da pandemia, mais ou menos, que eu li o V de Vingança. Que dei de presente para um amigo meu. E não arrependo, que é um grande amigo meu, muito querido. Da Morte também, que é um outro escrito dele para um outro amigo meu, sebista, também não me arrependo, que é uma pessoa muito boa, também já me presenteou com bons livros. E aqui o Watchmen, né, me surpreendeu aí na altura dos 47 anos, que também me foi recomendado por esse meu amigo sebista. Comprei, né, pela Amazon, já tinha alguns meses que eu tinha comprado e comecei a ler semana passada, aos poucos, né, por causa do meu tempo, sou professor e tudo, trabalho em 2 escolas, então nos tempos vagos eu li aos poucos aqui. A história é interessante por quê? Porque trata do surgimento dos heróis, né? Esses heróis surgem lá nos Estados Unidos, nos anos 40, caçando bandidos e tal, e tal, e tal, e tal. E essa saga do Watchmen se passa desde 1940 até os anos 80. Né? Então, são 40 anos de saga. E o interessante, né, aqui da sacada do Alan Moore e do Dave Gibbons, né, que é o desenhista, o interessante é a sacada, né, que traça o perfil psicológico dos heróis, né, por que eles se tornaram heróis. Então, antes de falar desses perfis, né, eu vou citar aqui os heróis, né. O comediante já abre a história. Então tem o comediante que é o Edward Blake. Você vai ter depois a Espectral, que é Sally Jupekzik, né, que ela é polonesa. Aí você terá o Coruja, o Capitão Metrópole, enfim, né? Deixa eu repetir aqui de novo. Então você vai ter o comediante, que vai aparecer a imagem dele aí para vocês. Viram? A Espectral, Rorschach, o primeiro Coruja, Hollis Mason, o segundo Coruja, Daniel Dreiberg, ornitólogo, Dr. Manhattan, a senhorita, como Rorschach chamava, né? Senhorita Jupekzik, né? Filha da Espectral, Rorschach. Então são esses heróis. A sacada do Alan Moore e do Dave Gibbons é o seguinte. A sacada é muito interessante porque ele mostra que os heróis, né, não são essas pessoas santas que nós costumamos ver tanto na Marvel como na DC, né? Então, no caso da DC, a Mulher Maravilha, o Superman, né? Pessoas sem defeitos, maravilhosas. E na Marvel, o Homem-Aranha, quem mais? O Thor, que é um deus. Então, assim, heróis, né? Basicamente
heróis e super-heróis, né? No caso eu citei super-heróis, mas, né? Super-heróis têm defeitos, né? Então, o que o Alan Moore colocou aqui é que os heróis que ele coloca, eles têm defeitos. Por exemplo, tem o primeiro herói que surgiu na década de 40, né? O Justiça Encapuzada. Ele era nazista, né? Ele apoiava o Hitler. Olha a imagem dele aí. Depois tem o Capitão Metrópole, o cara era racista, né? Você tem um comediante que segundo o Dr. Manhattan era um homem amoral e a história, né, mostra isso. O comediante era amoral. Olha a imagem dele. Então, o comediante era amoral, ele tentou estuprar a espectral, engravidou na Guerra do Vietnã uma vietnamita, que pediu para ele assumir o filho e tal, e depois essa vietnamita o agrediu e ele simplesmente disparou, efetuou tiros contra essa mulher e o cara não tinha remorso nenhum, né, o comediante. Você vai ter também o Ozymandias, que na história aqui do Watchmen é o homem mais inteligente da Terra, né? Ozymandias, que tem uma tendência política à esquerda, segundo ele, né? O Ozymandias, que é o Adrian Weitz, ou Weitz, não sei a pronúncia. Aí quem souber a pronúncia é Weitz ou Weitz, me corrija aí nos comentários. Enfim, né? Então é uma história muito interessante que traz o perfil. Outros queriam ganhar dinheiro, né, ou ter fama. No caso do primeiro Coruja, né, ele tinha um sonho de combater o crime, se tornou policial e tal, aquela coisa, né, da hora da santidade do heroísmo. Outros queriam dinheiro, enfim, né. Então, os heróis, né, colocados pelo Alan Moore, eram heróis cheios de defeitos, né? O Rorschach mesmo, o Rorschach ele era puritano, né? Puritano e tal. E o cara, sabe, cheio de moralismo e tudo. E só que o lugar do Rorschach você entende, né? Ele teve uma infância difícil, nasceu de família pobre, a mãe era prostituta, e aí ele sofria bullying na infância, ele era um homem feio, enfim, depois que ele se separou da mãe dele, que foi é, recolhido numa casa para jovens, né? Ele se destacou nos estudos e tudo, enfim, até ele, né, se tornar um justiceiro mascarado e lidar com o submundo, né? Então, na verdade, o ambiente que ele cresceu, né, ele queria rejeitar. Então, um modo de rejeitar isso era combater o submundo, né, do Rorschach. O Dr. Manhattan, né, ele era um cientista, o Jonathan Osterman, né, ele nem queria ser cientista, ele queria ser relojoeiro com o pai, mas o pai o mandou para a faculdade para que se tornasse físico. Num determinado dia ele sofre um acidente, né, e se torna aí o Dr. Manhattan, né, esse ser azul aí, cheio de poderes, quase um deus, né, quase um ser onipotente. Dr. Manhattan, olha aí. Pois é. Então, assim, a história se passa assim, né, então surgem esses heróis na década de 40, depois, acho que na década de 70, tem uma lei que proíbe agora os heróis mascarados, e aí eles são obrigados a se aposentar. Alguns continuam, né, que estão a serviço do governo, que é o caso do comediante, o Rorschach age por conta própria, enfim.
E aí a gente está, né, naquela crise da União Soviética, né, já 1985, na ameaça, né, da guerra nuclear e tal, e tal, e tal. E, e assim, né, a história começa o seguinte, então o comediante morreu, né, então aí já aparece já o início do diário do Rorschach, e a Rorschach vai investigar a morte do comediante, tá? Vai investigar a morte do comediante, né, e tal. E segundo o Rorschach, estão matando os mascarados, né? Estão matando os mascarados. E aí ele vai investigar e tal, vai alertar o Dr. Manhattan que estão matando os mascarados e tal. O Dr. Manhattan ele vai numa entrevista de TV onde ele é bombardeado porque acusam o Dr. Manhattan, né? Porque ele se tornou um outro, você teve esse acidente nuclear que entra numa câmera, ou melhor, numa câmara, né? E aí essa câmara era de experimento nuclear, ele foi pulverizado, depois ele se reintegrou e criou um novo corpo e tal, se tornou esse ser divino aí. Então ele voltou para a mulher dele, depois ele acabou se envolvendo com uma jovem menor de idade, né? Que é a senhorita, então senhorita, né? Ju, Jupekzik, que é Laurie Jupekzik, que é a filha da Espectral. Então, o que acontece? As pessoas que se envolveram, né, com o Dr. Manhattan acabaram adquirindo câncer, né, porque ele era um ser radioativo e tal, adquirindo câncer. Então, nessa entrevista, ele foi acusado de causar câncer. E ele ficou muito triste com isso e ele decidiu se exilar em Marte, tá? E aí, quando ele decidiu se exilar em Marte, aumentou a tensão, né, a tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque até então os Estados Unidos tinham o Dr. Manhattan, que era quase um deus, ele poderia destruir a União Soviética, o Dr. Manhattan, tá? Então ele se exilou lá em Marte. Nisso continuam as investigações de Rorschach e tal. O Rorschach vai lidar com um ex-criminoso que também está com câncer, que é o Moloch. Vai investigar o que está acontecendo e tal, e tal, e tal. E numa dessas idas à casa do Moloch, ele acaba sendo detido, né, e acusado do assassinato do Moloch. Vai para a prisão, né? Na prisão ele lida lá com um psicólogo, psicanalista, que é o Dr. Malcolm, né? A princípio ele engana o Dr. Malcolm, depois ele revela toda a verdade para o Dr. Malcolm, o que o levou a ser, né, o Rorschach e tal. Na prisão tentam matar Rorschach, mas ele mata lá alguns grandões, né? E assusta os outros criminosos. E aí o amigo dele, o Daniel Dreiberg, que era o segundo coruja, foi lá resgatar, né? Porque até então ele estava aposentado. Até o Rorschach acusou ele, né, de ser um fraco e tal. Ele foi na prisão e resgatou o Rorschach e tal. E aí continua aí a saga, né? Bom, a Laurie, que era então namorada do Dr. Manhattan, ela deseja falar com ele. Ele volta demais, conversa com ela, né, com a Laurie Jupekzik, e leva ela para Marte, tem conversa. E aí o Manhattan fala, não estou nem ligando para a Terra, não quero mais saber da Terra e tal e tal. Por aí ela fala da importância da vida, e ela relembra os fatos dela, e aí ela acaba descobrindo, né, quem é o seu verdadeiro pai, e conta toda a sua vida, enfim. Não vou ficar dando spoiler também, né? Aí eles voltam para a Terra, o Dr. Mark quer descobrir o que está acontecendo, enfim. Então,
tem o Ozymandias, né, que é o Adrian Veidt, como eu disse, eu não sei a pronúncia dele aí. Esse Ozymandias, ele tem um fascínio por Alexandre o Grande, pelo Egito Antigo, ele estudou muita filosofia e tal, né? E tinha indústrias e tal. Digamos que a inteligência dele, se fosse para comparar com a Marvel, seria uma inteligência tão grande ou até maior do que do Tony Stark. Então é um cara muito inteligente, o Ozymandias, né? O Adrian Veidt, escritor de livros de autoajuda, enfim. Então assim, o Adrian Veidt, ele inventou uma invasão alienígena, né, para matar as pessoas, porque acabaria a tensão, né, essa tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. E ele fez, né, ele matou pessoas criando um monstro. E aí, né, assim, tem um dilema muito interessante que está o Veidt, né, o Veidt, o Dr. Manhattan, o Rorschach, o Segundo Coruja e a Laurie Jupekzik estão lá. E tem um dilema, né? Quer dizer, ele acabou, né, com essa tensão de uma guerra nuclear mundial, matando alguns milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, não sei. Ele matou muita gente, né? E aí, se alguém contasse, mais pessoas iriam morrer, né? Então a tensão iria continuar. Então o Dr. Manhattan, ele ficou impressionado com a lógica do Ozymandias, que é o Veidt, ou Veidt. Ele ficou impressionado e falou, realmente não dá para resolver esse dilema, é melhor a gente silenciar e deixar essa mentira aí, porque realmente ele conseguiu a paz mundial, né? Então assim, ou seja, o Weiss, ele agiu maquiavelicamente, né? Assim, os fins justificam os meios, né? O meio dele foi... Qual era o fim do Ozymandias ou do Veidt? Qual era o fim dele? A finalidade era a paz mundial. O meio foi a matança de milhares e até milhões de pessoas, né? E ele conseguiu seu objetivo. E no final, né, o Dr. Manhattan teve que concordar com ele que era melhor mesmo não acusá-lo e assim conseguir a paz mundial. Então, assim, é uma obra interessantíssima, é uma, assim, essa história em quadrinho do Watchmen, ela nos leva para o campo da filosofia, da ética, da psicologia, enfim. E também, né, essa história do Watchmen é muito legal porque também coloca uma história paralela, né? Ele cria um escritor de história em quadrinhos que é o Max Chia, que eu até pensei que era verdadeiro, depois que fui pesquisar no Google, não era verdadeiro. Eu caí na pegadinha do Alan Moore. Então foi muito interessante também. E coloca uma história paralela, né, que tem um jornaleiro que é metido intelectual, que conhece geopolítica e fala. E nesse momento tem um garoto que lê de graça histórias em quadrinhos dos piratas. E a ideia é magistral, porque coloca a história em quadrinho, a história em quadrinho dentro da história em quadrinho e vai batendo com a história que o jornaleiro vai falando da vida dele, da questão política e tudo. A sacada foi genial. Então, por tudo isso, vale a pena ler o Watchmen, né? É uma história em quadrinhos que leva mesmo à reflexão, tá? E assim, claro, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tem algumas partes aqui antes de cada capítulo, né? Antes de cada capítulo, né? Tem assim, né? Documentos, né? Ó,
que dá a impressão que você está lendo uma coisa real, né? Ó. Então assim, vale muito a pena, sabe? Quem puder ler, quem puder comprar, adquirir, vale muito a pena, tá? Então assim, eu poderia falar muito mais, né? Mas eu já falei 20 minutos, então acho que tá bom. Muito obrigado. Caso você tenha gostado, dê o seu like. Se é a primeira vez que aparece no meu canal, aperte o sininho de notificações para mais vídeos como este. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e fui!